Olá, meus amigos, minhas amigas. Este é o segundo vídeo do meu canal de YouTube, onde explico a cura para a urticária crónica através da medicina tradicional chinesa. No meu primeiro vídeo apresentei-me e fiz uma introdução à cura pela medicina tradicional chinesa, assim como considerações gerais sobre a urticária crónica. Terminei o meu primeiro vídeo com 3 afirmações que disse que explicaria neste segundo vídeo. 1. A urticária não é uma doença. 2. A urticária não é uma alergia. E o terceiro ponto é que as pessoas pensam que a urticária é uma coisa má, uma coisa ruim, mas não é. Na verdade é uma coisa boa. Este ponto é realmente surpreendente e bastante polémico, e por isso no meu vídeo anterior prometi explicá-lo em detalhe para que possa ser bem compreendido, bem entendido. Passo então a explicar. A urticária não é uma doença, efetivamente não é uma doença. Ela é apenas um sintoma de desequilíbrios internos que temos e não sabemos. Esses desequilíbrios nos órgãos internos são causados por emoções negativas. Falo da teoria das 7 emoções na medicina tradicional chinesa, a que farei referência mais à frente neste vídeo, e também explicarei com maior detalhe em outros vídeos futuros. O segundo ponto, a urticária não é uma alergia. Para a medicina tradicional chinesa, a urticária é um excesso de calor interno. Esse excesso de calor interno pode criar-se devido a excesso de yang. Yang é calor ou algo que aquece ou esquenta, ou à falta de energia yin, que é o frio, ou energia que esfria. Na medicina tradicional chinesa, a falta desta energia chama-se vazio de yin. As pessoas pensam que a urticária é uma coisa má, mas, como já disse, não é. É uma coisa boa. Isto porque, na verdade, ela constitui um sinal de alarme que nem todas as pessoas têm a sorte de ter. O processo é o seguinte: como já expliquei no ponto anterior, as emoções negativas criam desequilíbrios nos órgãos internos, que por sua vez, apesar de ainda não estarem doentes, vão perdendo alguma capacidade no seu desempenho. Se as situações que nos trazem essas emoções negativas se forem mantendo, se nada for feito para as alterar, e se também nada for feito para ir corrigindo esses desequilíbrios internos que elas nos vão criando, aí sim os órgãos caminham nesse processo de degradação até ficarem realmente doentes. Ora, no que respeita às pessoas que têm urticária, esta situação de causa e efeito entre as emoções e os órgãos consiste no facto de os órgãos não cumprirem as suas funções. Função de filtragem, expulsão de toxinas, circulação de líquidos, função de digestão, funções de fabrico de sangue, entre outras. Isto faz criar uma fonte e instalar uma fonte de calor interno, ou porque a energia do frio yin baixa, ou porque alguns órgãos passam a ter excesso de atividade yang e, consequentemente, calor yang. É sabido que o calor faz desaparecer ou sumir a água. Desta forma é ativado o mecanismo de alerta de emergência de água, que nem todos têm, ou que
não entra em funcionamento ou em alerta no mesmo grau de déficit de água, tal como no mecanismo da sede. Algumas pessoas sentem sede mais cedo e outras mais tarde. Um dos papéis da histamina é, em situações de desidratação crónica, misturar-se com a água existente em zonas mais profundas do corpo e trazê-las para as zonas periféricas do corpo e arrefecê-lo ou esfriá-lo de forma equitativa. Nesta situação, acontece uma libertação descontrolada de histamina em termos de quantidade, que é a tão famosa e conhecida desgranulação mastocitária. Os mastócitos são os reservatórios de histamina. Nesta situação, os mesmos explodem. É este processo de alerta de emergência de água que não se manifesta em todas as pessoas. E por isso é que afirmo que a urticária é uma coisa boa e não má. Quem a tem está a ser avisado de um sistema de desequilíbrios crescente que ainda vai a tempo de corrigir. Quem não a tem vai continuando, vai seguindo em frente sem perceber, sem entender que se está a desequilibrar internamente. E um dia pode ter uma doença súbita, como o câncer, que é detectado rapidamente, ou um ataque cardíaco, ou outra patologia que tipicamente se manifeste de forma súbita. Na medicina convencional, a urticária é dividida em dois tipos: urticária aguda e urticária crónica. A aguda tem uma duração de 6 semanas. A partir desse período passa a ser considerada uma urticária crónica. Este período de 6 semanas é teoricamente o tempo que uma toxina ou algum alimento ou nutriente que causa alergia ou algum produto químico com o qual a pessoa entra em contacto. É o tempo que precisa para ser identificado e eliminado da dieta ou dos objetos que são tocados pela pessoa no seu dia-a-dia, no caso de se tratarem de produtos químicos. Voltando à medicina tradicional chinesa, mesmo este período de 6 semanas, mesmo quando algum alimento ou produto químico é identificado como causador da reação ou do ataque de urticária, não é visto como um problema alérgico. Na verdade, considera-se que a linha vermelha de calor interno foi atingida e ultrapassada. Quando esse suposto elemento é retirado da vida do paciente, o yang, que é o calor, desce e a urticária fica mais fraca. A par disso, se o processo de reequilíbrio das energias yin e yang, frio e calor, atividade e descanso, continuar a ser feito através da orientação emocional e eliminação das situações emocionais que trazem emoções negativas, da acupuntura, de várias técnicas da medicina tradicional chinesa e de dieta, até o equilíbrio estar completamente estabelecido, o excesso de calor desaparece. O nível de água, consequentemente, e a circulação de líquidos volta ao normal. A energia yin do corpo sobe e a água já não desaparece. Os mastócitos, consequentemente, já não desgranulam. As urticárias desaparecem e a pessoa fica curada. Também para a medicina chinesa, o calor sobe por causa das emoções negativas, como já atrás referi, que desequilibram os órgãos internos. E por isso é difícil aceitar que o período de 6 semanas signifique alergia. Na verdade, não significa nada. Zero. O que se considera é que o período anterior da vida de cada pessoa
que lhe trouxe essas emoções negativas colocou a pessoa num nível de calor muito próximo do limite ou que o ultrapassou. Resumindo, para a medicina tradicional chinesa, embora seja aceito que alguns produtos ou alimentos podem causar alergia, essa coisa chamada alergia só acontece porque os desequilíbrios acumulados ao longo dos anos levaram o corpo a um nível de tolerância curta ou até de intolerância a produtos ou alimentos que são yang, que criam calor ou que aumentam o calor. Em resumo, a urticária é uma coisa boa, porque é um mecanismo de alerta, um sistema de alerta que nem todas as pessoas têm a sorte de ter e que nos diz, que nos avisa que não estamos a viver de acordo com o que realmente queremos na vida ou de acordo com a nossa essência, e isso traz-nos as tais emoções negativas que desequilibram os órgãos. Por exemplo, a raiva ou a preocupação não estão na nossa essência. Devemos viver as nossas vidas sem ter essas emoções, ou ter o menos possível, o mínimo possível. Na medicina chinesa, considera-se que as emoções negativas desequilibram os órgãos internos da maneira que vou explicar de seguida. Raiva e revolta, fígado. Tristeza e pesar, pulmão. Medo e a ansiedade, rim e intestino grosso. Preocupação e pensamentos repetitivos, baço pâncreas, que na medicina chinesa é considerado apenas um órgão, um sistema e não dois. Alegria em excesso, que são pessoas que se riem nos funerais ou perante a tragédia, ou que riem e choram simultaneamente, que não é normal. E a ira e a fúria desequilibram e consomem a energia do estômago. Vou deixar uma nota. Há outras opiniões que desconsideram a ira e a fúria como agindo sobre o estômago e unem este órgão às mesmas emoções do fígado ou do baço. Mas essa teoria desconsidera o estômago e eu, pessoalmente, com a minha humilde opinião, não posso concordar com isso. Substituíram então como sétima emoção a ira e a fúria pelo choque e pavor, como afetando o rim e o coração. Mas mais uma vez, na minha humilde opinião, eu sou um autodidata, por isso tudo o que digo é com base na minha opinião. O rim já foi referido pelo medo e a ansiedade. O choque ou o pavor é apenas uma questão de grau de intensidade pelo facto de ser instantâneo. Explicarei estas emoções versus órgãos, esta dualidade e o efeito das emoções nos órgãos de forma mais detalhada num próximo vídeo. Em resumo, são os desequilíbrios dos órgãos internos que criam o vazio de yin, falta de energia fria e de descanso, de repouso, e conduzem ao excesso de calor interno ou de atividade que causa urticária. Vou explicar porque o calor causa urticária em posts futuros. Espero que gostem do vídeo e assistam ao meu próximo vídeo. Os meus próximos vídeos vão aparecer já aqui na tela. Por favor, coloquem também o vosso like nos meus vídeos e subscrevam o meu canal de YouTube. Juntem-se ao meu grupo de Facebook Urticária Crónica, Cura pela Medicina Tradicional Chinesa, e sigam o meu blog chronic-urticariacure.com, onde se podem registar no fórum de discussão e colocar o vosso caso de urticária para que eu lhes responda quando for chegada a vossa vez. Abaixo
deixo os links para me poderem seguir. Até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos e fiquem bem.